Comunicações de parlamentares, pelo PRB, deputado Kleber Vejo, somando ao tempo de liderança. Vossa Excelência, então, tem 13 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência, deputado Isalci, em cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os deputados aqui desta casa, que na tarde de hoje estão aqui prestigiando essa sessão de debates. Senhor presidente, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou, no dia 3 de janeiro de 2013, a portaria 2159, suspendendo os processos e procedimentos de pedido de registro de colônia de pescadores que se encontravam em tramitação naquele Ministério. Referida ordem, no entanto, invocou o ordenamento jurídico trabalhista, sendo contrária às disposições constitucionais que regem a organização sindical, ao trazer regras específicas acerca da Constituição e do registro de colônias, federação e confederação. Ademais, o ato levado a cabo pela administração pública de não proceder à oitiva dos atores sociais e da comunidade em geral e suspender os referidos processos e procedimentos é, por demais, ao nosso ver, arbitrária, senhor presidente. Não se fala em democracia por meio da privação representativa, matando à míngua as colônias de pescadores até deliberação pelos interessados. Ao nosso ver, fere de morte, senhor presidente, a edição da portaria 2159 de 2012, ainda que na via indireta, os princípios constitucionais brasileiros, quais sejam o da soberania popular, o da liberdade associativa, o da autonomia privada e o fundamento constitucional da democracia. Princípios esses inseridos dentro da questão constitucional. A Constituição Federal de 88, senhor presidente, assegurou a todos os envolvidos nas relações de trabalho a liberdade associativa, que esta se dê em caráter sindical, se dê em caráter genérico, portanto, conforme está previsto no artigo 8, no caput da nossa Constituição. O dispositivo constitucional contempla diversos institutos elegidos pelo poder constituinte originário, enquanto essenciais ao Estado democrático de direito, dentre eles a vedação à interferência pública nos entes associativos. Por fim, a Carta Magna equiparou as colônias de pescadores de forma congênere aos sindicatos, resguardando a eles as divergências próprias de natureza jurídica de cada um. Mas, óbvio, tornou as colônias e sindicatos equiparados. Ambos são integrantes do gênero ente associativo. Por sua vez, o legislador ordinário editou lei com o fito de regulamentar os termos do parágrafo único do artigo 8 da Constituição Federal, qual seja a Lei 11.699, de 13 de junho de 2008, que é exatamente a Lei das Colônias. Quando o legislador originário editou esta lei, foi com o fito de esclarecer exatamente a condição das colônias e dar a elas, de fato, um caráter sindical. Trata-se de normativo de disposição acerca das colônias, federações estaduais e Confederação Nacional dos Pescadores, ratificando o caráter representativo destas para com os trabalhadores do setor artesanal da pesca, com forma e natureza jurídicas próprias. Portanto, quando nós aqui aprovamos a Lei das Colônias, foi exatamente para dar esse caráter associativo, representativo e de forma contundente a natureza própria, exatamente assemelhando-se à questão dos sindicatos. A Constituição e a manutenção de um cadastro específico no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego encontra-se previsto no regimento interno do Ministério do Trabalho e Emprego.
através do decreto número 5.063 de 2004, anexo 7, artigo 1º, inciso 6, dando a competência à Secretaria de Relações de Trabalho, SRT, para gerenciar e elaborar bancos de dados referentes às relações de trabalho. Donde se conclui, senhor presidente, que naturalmente incumbe a Secretaria Regional, a Secretaria de Relações do Trabalho, a SRT, a elaboração, manutenção e a gerência de um cadastro específico de entes associativos que representem os profissionais no setor da pesca artesanal, quais sejam as colônias de pescadores, federações estaduais de pescadores e Confederação Nacional dos Pescadores. Trata-se de mero procedimento administrativo para fins de inscrição junto ao cadastro, contemplando ainda a necessidade de registro junto ao órgão competente conforme a previsão constante no artigo 8, inciso 1º da Constituição Federal. No entanto, senhor presidente, o parecer jurídico do Ministério do Trabalho alega o seguinte: a lei, em momento algum, dispõe acerca da necessidade de obtenção de registro sindical para que tais entidades possam ser consideradas legítimas representantes da categoria. Destarte, não se vislumbra a possibilidade desse Ministério, mesmo após o advento da Lei 11.699 de 2008, que esta Casa aqui aprovou, que a presidente Dilma sancionou, proceder ao registro sindical das colônias de pescadores, por ausência de dispositivo que fundamente tal atuação, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da legalidade. Esse é o parecer da consultoria jurídica do Ministério do Trabalho. Todavia, senhor presidente, trata-se de cadastro específico e diverso, haja vista a própria natureza diversificada e sui generis das colônias de pescadores e dos demais entes integrantes do sistema confederativo pesqueiro. Razão pelo qual não pode o Poder Executivo negar a estes entes trabalhadores o legítimo direito de terem seus entes associativos sem a efetividade das prerrogativas conferidas pela Constituição Federal, conforme a orientação do próprio Ministério Público do Trabalho, que diz o seguinte: a Lei 11.699 de 2008 não precisaria mencionar que as colônias de pescadores são registráveis no Sindicato Nacional, no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, e teriam direito ao Código Sindical, porquanto essas providências são consequências naturais do status sindical a elas conferidos pela Constituição Federal. Explicar isto seria redundante e totalmente desnecessário. Isso aqui foi o que disse, senhor presidente, o Ministério Público do Trabalho, no tocante ao direito de que as colônias, que as federações e que a confederação têm de obter o seu legítimo direito à sua carta sindical. E que, por consequência dessa portaria editada pelo Ministério do Trabalho, a portaria 2.159 de 2012, suspende os efeitos da emissão dessa carta sindical. Por conseguinte, com esses argumentos, e confiando de forma objetiva nos zelos dos membros do Congresso Nacional pela preservação de sua competência legislativa em face do abuso normativo do Poder Executivo em editar esta norma, é que oferecemos, senhor presidente, à consideração dos senhores e senhoras parlamentares aqui da Câmara Federal, principalmente para afastarmos os poderes administrativos afrontadores de normas constitucionais, é a que apresentei, senhor presidente, o decreto legislativo número 815 de 2013 para sustar a portaria 2.159 de 2012 do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada no Diário Oficial de 3 de janeiro de 2013. A intenção deste decreto legislativo, e que vou colher o apoio dos líderes desta Casa, para que nós possamos sustar o efeito dessa portaria, que certamente fere de morte os princípios constitucionais e que certamente afronta um direito líquido e certo de uma categoria secular
que são os pescadores deste país, senhor presidente. Nós vivemos um momento importantíssimo, um momento em que os pescadores estão tendo o apoio do governo federal. A presidente Dilma lançou o Plano Safra de Pesca e Aquicultura, aonde o ministro Crivella tem feito um trabalho excelente, não só a nível de Brasília, atuando enquanto ministro, mas visitando os estados, visitando o Maranhão, visitando o Piauí, visitando o Ceará, visitando os estados brasileiros e fazendo chegar às mãos dos pescadores esse que é um plano que vai certamente mudar a realidade dos nossos pescadores, que vão ter a oportunidade agora de poder receber créditos, porque o Plano Safra, ele envolve todos os ministérios do governo federal, a educação, tecnologia, saúde, o MDS, o MDA, a CONAB, através do PAA, para que o pescador possa utilizar-se desses instrumentos do governo federal para obter orientação, para obter apoio no sentido de poder produzir mais e melhor. E para isso o Plano Safra veio com a garantia de crédito, um crédito inclusive subsidiado, onde o pescador pode receber um crédito sem burocracia. A exemplo do que fizemos lá no Maranhão, quando o Banco do Nordeste entregou a dezenas de pescadores crédito facilitado, e nós tivemos lá como testemunha ocular daquele feito, onde o pescador recebe, por exemplo, R$ 2.500 para a compra do apetrecho da pesca, e se ele pagar em dias de forma com a adimplência devida, ele no final só paga R$ 1.800, ou seja, ele tem, em vez de ele pagar o valor que ele ofere do empréstimo, ele paga R$ 700 menos. Ele recebe 2.500 e paga 1.800. É o governo federal dando crédito ao pescador. E além disso, levando orientação do Ministério da Pesca, lá no Maranhão, da Secretaria Estadual da Pesca, em diversos estados que têm secretarias específicas, para ajudar o pescador a poder ter orientação técnica, para que ele possa deixar apenas de ser pescador extrativista e possa investir em aquicultura, para que ele possa produzir e fazer com que este país, de fato, desperte para este grande setor da nossa economia, que estava adormecido, mas que o nosso ministro, que a presidente Dilma, entendeu que é um setor importante da nossa economia e nós vamos avançar. E, portanto, não é o Ministério da Pesca, o governo federal que vem ajudando o pescador, e agora nós temos um Ministério do Trabalho que vem comprometer as entidades associativas com essas colônias de pescadores, sustando uma portaria que deixa de emitir a carta sindical legítima a esses trabalhadores. Portanto, apresentei o decreto legislativo 815/2013, espero poder contar com o apoio dos meus pares aqui nesta casa, vou obter o apoio, se Deus quiser, dos líderes dos nossos partidos, para que nós possamos dar celeridade a esse projeto e sustar os efeitos desta portaria que é danosa à entidade sindical, às colônias de todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos entrar agora em breves comunicações. E o primeiro orador inscrito, 3 minutos, deputado Onofre Sant'Agostini. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero parabenizar, senhores deputados, o nosso colega de bancada, hoje afastado, deputado Francisco Araújo, pela iniciativa de apresentar o projeto de lei que levou o número 3186.